2 Samuel capítulo 9. Todos acharam? Amém? A partir do versículo 1 diz bem assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus servos e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete a casa de Davi como um filho dos reis, como os filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Eu quero que nós repitamos essa parte aqui. Versículo 13. Eu quero que nós repitamos apenas a parte, para que nós possamos guardar em nossos corações. Porquanto comia sempre à mesa do rei. 1, 2, 3. Porquanto. De novo. Porquanto comia sempre à mesa do rei. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por a cada dia, Senhor Jesus, nós vermos, Pai, a Tua misericórdia em nossas vidas. Nós vermos, Senhor Jesus, o Teu amor em nossas vidas, Pai. Passamos por momentos de tristezas muitas vezes, passamos por momentos de alegria muitas vezes, Pai. Mas, Senhor Jesus, nós temos a certeza todos os dias que o Senhor está conosco. E da mesma forma, Pai, como nós sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco, nós também queremos estar contigo, Pai. Queremos andar contigo, Senhor. Queremos viver contigo, Pai, a cada dia de nossas vidas até a Tua volta, Pai. Porque eu sei que o viver contigo não vai parar por aqui. Sabemos, meu Pai, que quando o Senhor voltar e buscar a Tua igreja, nós iremos contigo e reinaremos para sempre, Pai. Viveremos, Senhor Jesus, naquilo que o Senhor trouxe para nós, Pai. O Senhor falou, Deus amado, em Tua palavra, que o Senhor, meu Pai, iria, mas ali o Senhor, meu Pai, prepararia um lugar para nós, Pai. E nós cremos e ansiamos por isso, Senhor Jesus. Desejamos todos os dias das nossas vidas a Tua volta, Pai. Sabendo, Deus amado, que o nosso momento aqui, essa situação, esse viver aqui, Pai, é momentâneo. Muitas vezes tribulações, preocupações, meu Pai, são momentâneas, Pai. Mas o mais importante, meu Pai, é saber que nós estaremos na Tua glória contigo, Pai. Sabemos que o Senhor está conosco a cada momento, nos orientando, nos ensinando, nos exortando, trazendo entendimento aos nossos corações, trazendo entendimento à nossa mente, guardando nossos corações em Cristo Jesus, e todas as vezes quando nós orarmos, Pai,
Porque sabemos que quando nós oramos, meu Pai, através da Tua palavra, nós entendemos, Senhor Jesus, que a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações em Ti, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que nesta manhã, Pai, seja feita a Tua vontade, Pai. Que saiamos edificados pela Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa trazer clareza aos nossos corações e possamos compreender o Seu amor, Senhor, e que nós possamos, da mesma forma como entendemos o Seu amor, possamos amar a Ti também, Pai, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso viver, e tudo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Aqui nessa palavra, meus irmãos, nós vemos algo sobrenatural do Senhor. Aqui nessa passagem, traz uma clareza espiritual para nós. Nós entendemos que há passagens do Velho Testamento, toda a Bíblia, na verdade, ela é apontada e aponta para o Senhor Jesus. Nós sabemos que tudo que nós lemos na palavra, é que nós possamos enxergar o Senhor Jesus, através das situações, através dos entendimentos, através de circunstâncias. O tempo todo nós enxergamos o amor de Deus, o amor de Jesus na palavra. Essa passagem, ele aponta para algo que o Senhor fez em nossas vidas. Eu quero que nós entendamos um pouco, serei rápido. Aqui, nesse capítulo, fala de Davi e fala de Mefibosete. São duas pessoas que o Senhor, através do escritor, trouxe entendimento de algo sobrenatural, apontando para Cristo, apontando para a graça de Deus. E como isso mostra a graça de Deus? Nós vemos aqui uma história interessante. O povo judeu teve um momento que eles se levantaram para querer um rei. Eles queriam um rei, porque vários reinos, vários povos tinham reis, eles queriam um rei. Com isso, Saul, o profeta e sacerdote daquela época, Samuel, o profeta e sacerdote daquela época, levantou Saul como o primeiro rei de Israel. Saul, a palavra do Senhor fala que era um homem forte, bonito, inteligente, homem acima, a estatura um pouco acima de muitos. E com isso, ele começou a reinar sobre o povo judeu. Porém, na palavra do Senhor fala que, alguns momentos, Saul, ele desobedeceu a palavra de Deus, as ordens de Deus, aquilo que foi direcionado muitas vezes pelo próprio Samuel, para que Saul fizesse. E no final de tudo, o Senhor, pela desobediência de Saul, levantou uma pessoa até antes dela assumir, e levantou a Davi, e falou através de Samuel, falou para Saul: Deus, Ele não quer sacrifício, Deus, Ele quer obediência. E com isso nós vemos um homem que tinha tudo, era rei, era o homem principal do povo judeu, mas ele foi decaindo, ele foi caindo, ele foi se entregando a si mesmo. No entanto, o que nós vemos na história de Israel, daquele povo, que Davi posteriormente foi levantado como general de Saul. Mas a palavra fala que Saul, ele estava perseguindo e queria matar Davi. Enquanto Davi chegava das vitórias e muitos cantavam: enquanto Saul mata 1000, Davi mata 10.000. Isso trouxe inveja ao coração de Saul. E a inveja, ela veio porque ele já estava sendo entregue a si mesmo, e o inimigo entrou na vida de Saul. E de repente Saul, ele muitas vezes, ele era pego endemoniado. E Davi até foi levantado algumas vezes para tocar
na presença do rei. E a palavra do Senhor fala que no momento da unção, que ele tocava e ministrava aquele louvor através do instrumento, Saul, ali o inimigo ou aquele demônio que estava dentro de Saul saía. E com isso mesmo assim, Saul ele foi entregue à inveja, ele foi entregue a si mesmo, às suas próprias vontades. E a palavra do Senhor fala que Saul ele perseguiu várias vezes Davi. Com isso, uma pessoa ajudou muito Davi, que foi Jonatas. Jonatas era filho de Saul. E Jonatas, a Bíblia fala que eles tiveram um amor de amigo, amor filéu, apareceu ali entre eles, a amizade pura, a amizade de irmão, uma amizade verdadeira. E com isso, Jonatas ajudou diversas vezes Davi, principalmente numa situação em que Davi teve que se esconder. E Jonatas sabia que o pai iria matar Davi, e mesmo assim ele ajudou Davi a fugir. E com isso, num momento eles fizeram um acordo, e Davi falou que se precisasse em algum momento, ele ajudaria a sua família, a família de Jonatas. E fizeram um acordo, na amizade. No decorrer da história, nós vemos que Saul, numa batalha e numa situação, ele foi morto. E de repente, o Jonatas também foi. Com isso, uma mulher que cuidava dos filhos, ali tinha um filho de Jonatas chamado Mefibosete. E ele tinha 5 anos de idade. E quando ele tinha 5 anos de idade, nesse momento em que ela se viu num medo pelo fato do rei e do filho terem sido mortos, ela saiu correndo. Quando ela saiu correndo, ela deixou o menino cair. E ali naquele momento ele ficou aleijado. E aí a palavra do Senhor fala que ele era aleijado de ambos os pés. Ele não podia mais andar. Ele tinha que ser cuidado agora por uma pessoa. Com isso eles foram para longe, um lugar chamado Lodebar. Lodebar era um lugar longínquo, um lugar que até alguns falam que era um lugar que era de terra seca, um lugar de deserto, um lugar assim, uma cidade complicada. E com isso, era longe da presença onde tinha o rei, aonde o rei estava. Em que eu quero chegar aqui, meus irmãos? O pastor Fernando, o pastor Marton, muitos pastores já pregaram sobre isso. E todas as vezes quando eu ouvia essa história eu ficava emocionado, chocado. Eu observava que a graça do Senhor Jesus estava expressa naquele momento. Porque aqui nessa passagem fala que depois de muito tempo, depois de 20 anos, Davi, ele estava já como rei. E ele se lembrou daquilo que ele tinha, aquela aliança que ele tinha feito com Jonatas. E aí ele falou assim: olha, tem da casa de Jonatas ou da casa de Saul alguém que eu possa ajudar? E com isso encontrou, através de um servo, a Mefibosete. Trouxeram aquele menino, e aquele menino já entendia em si mesmo que ele era um cão morto. Aqui ele diz que ele é como se fosse um cão morto, não tinha o que fazer com ele, ele não tinha direito a nada, porque o seu próprio pai não estava vivo, a sua descendência de rei não existia. Com isso, Mefibosete ele chegou ao rei triste, mas ali nós vemos o amor de Davi para com a família de Jonatas. E ele falou assim: olha, agora a partir de hoje eu vou entregar as terras, tudo que o seu avô tinha, que era Saul, e você todos os dias vai comer na minha mesa, na mesa do rei. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos e entendemos a graça de Deus sobre nossas vidas.
Em Romanos 1 fala, em Romanos 3, versículo 23, se eu não me engano, fala que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Quando Adão pecou, nós estávamos nos lombos de Adão. E nós estávamos presos ao pecado, escravos do pecado. Nós estávamos aleijados, presos. Nós não tínhamos pernas, nós não conseguíamos andar, porque nós estávamos presos ao pecado. Com isso teve que vir o segundo Adão, que era Jesus, morrer na cruz, para que nós pudéssemos entender o amor verdadeiro de Deus. Porque através do sacrifício de Jesus, nós vemos a justiça de Deus. Como conhecemos a justiça de Deus? Através do sacrifício, o amor sacrificial de Deus, de Jesus. E com isso nós compreendemos a graça de Deus, porque em Efésios fala que a graça de Deus, nós entendemos que é o favor não merecido. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Em Efésios 2 fala isso. Pela graça sois salvos. Graça é favor não merecido. Nós não merecíamos estar aqui hoje. Nós não merecíamos o amor de Deus. Nós não merecíamos a misericórdia de Deus. Mas o Senhor Deus nos deu um presente. Ele fala aqui, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que é um dom? Um dom é um presente. O presente que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus mostra que nós não merecíamos, mas mesmo assim, por amor à sua palavra e amor a nós também, o Senhor Jesus, Ele se entregou por nós. Ele nos ensinou do início ao fim como viver em santificação, como ser um verdadeiro cristão. E no final de tudo Ele se entregou e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós estamos aqui vivos, temos o Espírito Santo, nós estamos aqui na casa do Senhor, estamos adorando ao Senhor, porque o Senhor Jesus mostrou a sua graça, esse favor que nós não merecíamos. E além disso, Ele não entregou, pastor Márcio, só a graça dele. Em João capítulo 1, ele fala que ele veio para os seus não receberam, mas aqueles que o recebeu, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós hoje somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. E não parou por aí. Além da graça, além de nos tornarmos e ter o poder de sermos filhos de Deus, a palavra do Senhor também nos ensina que nós somos co-herdeiros com Cristo. Temos a graça do Senhor, nos tornamos filhos de Deus, e agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós fomos adotados, nós éramos órfãos, nós não tínhamos uma identidade. Hoje o mundo, ele quer pregar a crise da identidade. Hoje as pessoas, elas não têm identidade. Muitas pessoas lá fora falam, não, eu não sei se eu sou isso, eu não sei se eu sou aquilo, eu não sei se eu sou um gato, não sei se eu sou um cachorro, eu não sei se eu sou um boi, eu não sei o que eu... Não sei se eu sou um ser humano, não sei se sou um homem, não sei se sou uma mulher. A crise de identidade, as pessoas nem sabem quem elas são. O mundo prega a perda da identidade, mas a palavra do Senhor, Ele traz uma identidade. Da mesma forma como Davi mostrou o seu amor para com a família de Jonatas, e com isso trouxe o seu filho à mesa do rei. Da mesma forma nós temos o entendimento que Deus mostrou o seu amor através do Senhor Jesus, para que hoje nós pudéssemos comer na mesa do rei. Hoje nós fazemos parte de uma família e nós temos uma identidade, porque por causa do amor do Senhor.
E com isso nós compreendemos o amor de Deus para conosco. Eu tive essa semana passada, uma experiência, uma pessoa chegou em mim, e eu achava que era uma pessoa, mas ela se denominava um menino, e na verdade era uma menina. E com isso nós conversamos, e com isso nós pudemos orar, e com isso eu trouxe a palavra. O pastor Fernando, ele nos ensinava uma coisa: todas as vezes quando a gente quer falar e pregar para alguém, você não precisa ficar nas suas palavras, mostra a palavra. E eu entregava a Bíblia aqui, mostrava, lê isso aqui, igual o pastor Fernando fazia. Meu filho, lê tal versículo. E com isso, o Espírito Santo de Deus veio mostrar àquela pessoa que tinha uma crise de identidade, e que a palavra do Senhor estava mostrando clareza ao coração dela. E a gente orou junto, a mãe estava do lado, e a gente orou junto, e eu pude conversar, e eu senti um amor muito grande por ela. E com isso, eu a convidei para o culto dos jovens, e ela esteve no culto dos jovens. E aí ela ficou tão alegre que ela hoje veio para a escola bíblica dominical. E com isso é o lavar regenerador do Espírito Santo, que transforma, que muda, que fala: ei, você não é esse negócio, você não é órfão não. Se você estiver comigo e eu estiver contigo, se a minha palavra estiver em vós, é nisso que o Senhor quer. Ele quer um relacionamento. O Senhor se mostrou como um Deus de amor, um Deus Pai. E com isso nós hoje entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós não nos comportamos como filho. Muitas vezes nós não nos comportamos como filho, porque de repente a gente está entregue às nossas próprias vontades. Em Romanos 1 fala assim que através da criação dá para perceber o Criador, mas nós não enxergamos e não identificamos o Criador, e com isso nós adoramos, ou o ser humano adorou, na verdade, a criação em vez do Criador. E a palavra em Romanos 1, ele fala assim: olha, e Deus os entregou a si mesmo, as suas próprias paixões, os seus próprios desejos. A pior coisa é quando nós somos entregues a nós mesmos. A pior coisa é quando nós não temos o Espírito Santo para direcionar a nossa vida. A pior coisa é quando nós andamos pelos nossos próprios pés, porque nós não conseguimos enxergar o nosso caminho sem Deus. A palavra do Senhor é a luz para o nosso caminho. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, o Senhor vai nos mostrar o caminho diariamente. Ele vai nos ensinar, mas nós precisamos ouvir e perceber isso. Não deixe que o mundo entre na sua casa, na sua mente, na sua família, e destrua e tire a identidade que Deus te deu. Hoje nós somos filhos de Deus, e nós temos que viver como filhos de Deus. Nós temos que a cada dia nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar. A palavra do Senhor em Gálatas fala aqui, Gálatas 5, no final ali, ele fala: se vivemos pelo Espírito, também andemos no Espírito. Não adianta nós falarmos que nós vivemos, que nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós não ouvimos e nós não andamos conforme o que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Dentro de nós, se nós, um tempo desse atrás, na época que eu tive a oportunidade de estar junto com o Júnior, nos jovens, teve um momento que eu estava conversando com os jovens, e o Senhor Jesus me trouxe uma palavra, uma palavra assim, e de repente eu falei: olha, muitas vezes nós namoramos o pecado.
pecado está ali, a gente quer de repente andar de mão dada com o pecado. De repente a gente começa a gostar do pecado e não largar mais o pecado. E de repente a gente não está mais ouvindo a voz do Senhor. Não estamos mais ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender que existe uma luta dentro de nós. Mas o pecado, quando a Bíblia do Senhor nos ensina, pastora Vera, ele não fala assim, olha, o pecado nós temos que fazer dormir. Ó, dorme aqui, ó, dorme, pecado, dorme. De repente se acordar, dorme de novo. A palavra do Senhor não fala isso. Tem que morrer, o pecado tem que morrer. É morte para o pecado. O Senhor Jesus, ele fala aqui, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiramente, nós temos que negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos. Nós temos que levar a cruz representa morte. A cruz representa morte. Então nós temos que todos os dias, o pecado tem que estar morto. Levar a cruz de Cristo é saber que nós todos os dias temos que morrer para o mundo, porque agora nós vivemos para Deus. Nós vivemos para o Senhor Jesus. Nós estamos escondidos no Senhor Jesus. Da mesma forma que antes de nós conhecermos ao Senhor Jesus, nós estávamos nos lombos de Adão. Hoje, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós estamos nos lombos de Cristo. E com isso, nós temos vida, como foi falado aqui, aquele versículo em João, vida com abundância. O Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Mas para isso nós precisamos renunciar às nossas vontades, levar a nossa cruz e seguir ao Jesus. Seguir era andar conforme o Senhor Jesus nos ensina a andar, na sua palavra, nos seus ensinamentos. E com isso nós vemos que, da mesma forma como Davi foi bom para Mefibosete, agora o Senhor Deus, todos os dias, está sendo bom para conosco. E nós temos a oportunidade de estarmos assentados à mesa do Rei. Hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós temos a oportunidade de ir falar para todos que nós somos filhos de Deus, através da palavra. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o selo, porque quando o Senhor Jesus voltar, o que vai mostrar se nós iremos com Ele é o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, nós estamos aqui, ó, felizes, porque nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e não por nós mesmos, não pelas nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. E para finalizar, Romanos 8, 14 a 17 fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Nós temos a oportunidade agora de nos tornarmos filhos de Deus, por causa do Senhor Jesus. E por causa do Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que agora Ele pode nos ensinar, e nos orientar, e nos mostrar que nós somos filhos de Deus. E se precisar, nós podemos clamar, Abba, Pai, eis-me aqui. No momento em que você estiver passando por situações delicadas, difíceis, no momento em que você estiver passando por sofrimentos, nós temos a possibilidade, e nós temos o entendimento que o sacrifício do Senhor Jesus, Ele veio para rasgar o véu, e nós temos esse livre acesso ao Santo dos Santos, e nós podemos nos ajoelhar ou ficar em pé aonde que for, nós podemos clamar ao Senhor,
Todas as vezes que no seu dia a dia, você estiver passando por uma situação delicada, que você possa clamar ao Senhor. Que você possa clamar ao Senhor. Se de repente você precisa de uma cura em sua vida, se de repente você precisa de uma cura física, se de repente você precisa de uma cura na mente, numa cura emocional, clame ao Senhor Jesus. Se de repente você está precisando de um livramento, clame ao Senhor Jesus. Se de repente o seu filho ou a sua filha, ou seu marido ou sua esposa estiverem precisando de conhecer ao Senhor Jesus, clame ao Senhor e peça salvação. Peça salvação à sua casa, peça salvação à sua família. Muitos anos eu tenho clamado ao Senhor pela minha família. Muitos anos eu tenho clamado salvação pela minha família. E de repente eu vejo o meu irmão aqui, minha mãe aqui, minha prima, de repente eu vejo minha avó, de repente eu vejo minha família, de repente eu vejo o parente, o primo da Érica aqui, da minha esposa, eu vejo famílias, e as minhas famílias estão vindo, de repente a gente vê outras famílias, suas famílias, nossas famílias aqui, sendo salvas no Senhor Jesus. É nesse clamor, nós temos um Pai, nós podemos clamar ao Senhor. Fala: Senhor, salva a minha família, traz cura, traz libertação para minha casa, traz mudança para minha casa. É isso que nós temos que clamar o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e nós podemos falar: Abba, Pai. E a palavra do Senhor fala: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aí ele finaliza: se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. O Senhor, Ele não nos isentou da aflição. Ele falou assim: no mundo tereis aflições. Mas Ele não fala: no mundo todos os dias vocês vão ter aflição. Nós vamos passar por aflições, mas também nós passaremos por bênçãos. Nós passaremos por sofrimento, mas também nós passaremos por bonança. Nós passaremos por situações delicadas, mas também nós passaremos por vitórias. Nós temos que entender que, independente de como nós estamos ou o que está acontecendo em nossas vidas, nós temos o nosso Deus. Em meio a situações difíceis, em meio à alegria, em meio ao sofrimento, em meio ao choro, em meio às risadas de família, nós sabemos que nós temos um Deus, e que nós estamos debaixo de sua vontade, porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E com isso, nós também participaremos da glória de Deus. Nós participaremos da glória do Senhor. Nós participaremos, depois que passar aqui tudo, depois que passar tudo isso, nós participaremos da glória do Senhor Jesus. Amém?